que vive. Nós estamos falando do plano de salvação, nossa segunda aula, e nós vimos que nós precisamos de um Salvador, mas não qualquer Salvador, o Salvador. Deve ser um homem, mas o homem já nasce com pecado, desde o ventre. É uma herança, como nós aprendemos. Tem que ser alguém que não foi criado, tem que ser alguém que sempre existiu. Então isso tira a possibilidade dos anjos. Não existe nenhum homem santo, porque os homens já nascem com pecado. Se você olhar para Moisés e achar que ele é santo, ele nasceu de uma relação sexual. Davi, qualquer outro homem que você queira intitular como santo, você vai perceber que todos nasceram de relação sexual. Então todos os homens são desqualificados para ser o Salvador. Os anjos são criaturas e não são a imagem e a semelhança de Deus. Deve ser alguém que tenha a imagem e a semelhança de Deus, que seja um homem e que seja eterno. E então entra a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque Ele em si mesmo tem todos os requisitos para ser o Salvador, do mundo, para ser o nosso Salvador. Ele é Deus, Ele sempre existiu, Ele é a imagem do Pai, e Ele tem todo o poder de ser o Salvador, porque Ele é santo. E agora Ele vai se tornar homem, e por isso Ele se tornou homem, não por uma relação sexual, porque se Ele tivesse vindo por meio de um homem, Ele seria um pecador. Quem passa o pecado é o homem. Já Jesus nasceu do Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria, portanto Ele não herdou o pecado, Ele simplesmente herdou o corpo do homem, o corpo de um homem, com todas as suas fraquezas e debilidades, como ensina-nos a Bíblia. Ele é Deus, Ele aceitou sem hesitação, sem ser forçado. A Bíblia diz que Ele simplesmente esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se tornando homem para nos salvar. Veja que Ele era igual a Deus, Ele era Deus, mas Ele não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Foi voluntário, Ele veio voluntariamente e foi colocado no ventre de Maria, já que nenhum homem, já que nenhum anjo, nenhuma outra criatura poderia ser o Salvador. Somente Deus poderia ser o Salvador. E como Deus, Ele não poderia nos salvar, Ele teria que se tornar homem. Então Ele se tornou homem para salvar os homens. Foi colocado no ventre de Maria e nasceu e viveu 33 anos e morreu na cruz. Ele é o nosso Salvador. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele estava com o Pai criando todas as coisas. Quando o homem foi criado, Ele estava na criação, Ele cooperou na criação, Ele sempre existiu, mas Ele existiu na forma de Deus. Agora Ele passou a existir na forma de homem. Ele é 100% Deus, mas Ele agora também é 100% homem, porque como Deus Ele não pode nos salvar, mas como Deus homem, Ele pode gerar a salvação até a nós. Cristo, por livre e espontânea vontade, decide vir à terra para nos salvar. Veja, nós estávamos presos nas 3 mortes, no pecado original, nos pecados, uma vida de pecados e no domínio de Satanás. Então Ele vem para nos libertar. Ele não veio para viver, Ele veio para morrer. Ele se preparou para morrer. A morte de Cristo é a nossa salvação. Ou seja, era preciso alguém que morresse espiritualmente, que morresse fisicamente e que morresse eternamente para que a dívida fosse paga. Então Cristo vem para morrer espiritualmente, para morrer fisicamente e para morrer eternamente. Veja, era a nossa morte. Quando Adão comeu, nós estávamos comendo juntamente com ele. Quando ele caiu, nós estávamos caindo juntamente com ele.
Quando ele foi condenado, nós estávamos condenados juntamente com ele. Quando ele foi pagar a consequência de morrer e de sofrer, nós estávamos pagando juntamente com ele. Veja, ele representa a raça humana, ele é o representante dos homens. Já sendo o cabeça representante, nós também estamos na mesma condição. Então Cristo, ele vem para quebrar esse jugo, para pagar a dívida. Ele vem para morrer no nosso lugar, já que nós devemos morrer espiritualmente, fisicamente, eternamente, e nós não temos condição de sair desse ciclo. Cristo então vem para morrer em nosso lugar espiritualmente. Quando ele morreu espiritualmente? Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Ali Cristo estava sentindo o poder do pecado. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se tornou o pecado ali, mesmo sem nunca ter pecado, mesmo sem ser um pecador. Ele se tornou o pecado original para que nós pudéssemos estar livres da morte espiritual. Nenhum homem, nenhum anjo seria capaz disso, mas ele lá na cruz foi capaz de morrer espiritualmente em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver eternamente, para que nós pudéssemos viver a vida de Deus. Ele morreu fisicamente, quando ele disse: está consumado, expirou, entregou o seu espírito. Ele estava morrendo a morte física, a morte que Adão liberou no jardim. Ele estava morrendo para que nós pudéssemos receber vida, para que a morte não tivesse mais poder sobre nós, para que quando nós formos morrer, o anjo venha nos buscar, ou o arrebatamento, quando ele voltar e formos arrebatados, ou se morrermos com a morte que o anjo vem trazer, nós ressuscitarmos. E aí ele morre eternamente, porque ele fica 3 dias no Hades, no seio de Abraão, e era a nossa morte. E ele vence o pecado, e ele tira o domínio de Satanás. É a obra de Cristo. Ele pagou o preço. Ele não pagou com ouro, porque ouro não pode pagar essa dívida, nem prata, pedras preciosas, nenhum tipo de moeda pode pagar uma dívida tão infinita. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele teve o poder de pagar a dívida e superabundou, sobrou. Nós estamos livres porque foi pago por Cristo, e nós fomos salvos, não porque nós fazemos alguma coisa. Nós não temos condições de fazer absolutamente nada diante desse quadro. Ele, somente Ele podia fazer isso, e Ele fez e nos salvou para a glória de Deus. Os 7 aspectos da morte de Cristo. Vamos analisar agora 7 pontos importantes da morte de Jesus, porque a morte dele é a nossa salvação, a morte dele é a nossa morte. Ele estava nos substituindo. Primeiro, foi um sacrifício, isso é, oferenda do seu sangue, sua própria vida. 1 Coríntios 5,7, Efésios 5,2. Ele deu tudo de si. A Bíblia diz que a vida do homem está no sangue. Levíticos 17,11. Ele deu todo o seu sangue por todas as pessoas. Foi um sacrifício de sangue. Ele derramou seu sangue 7 vezes por nós. O sangue é a moeda do mundo espiritual. Ele nos comprou e pagou a nossa dívida com seu próprio sangue, isso é, com sua própria vida. 2. Foi vicário, ou seja, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem de outros. Romanos 5,8. Não foi para privilégio próprio, não havia interesse em se beneficiar. Ele morreu para o nosso benefício. Veja que Cristo não precisava morrer, ele não tinha pecado, ele não caiu no Éden. Quem caiu foi o homem, foi vicário. Ele morreu por nós, para o nosso benefício, para que nós pudéssemos ter a vida dele. 3. Foi substituinte. Isto é, Cristo padeceu a morte como penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Ele morreu e nós recebemos a sua vida. Ele foi condenado e nós fomos inocentados. O castigo foi posto nele e em nós foi dada a paz.
Veja que tudo que não presta, as maldições, as doenças, as opressões, o pecado, a condenação, foi colocado em Cristo. Foi uma substituição para que nós pudéssemos receber a vida eterna, a vida que Ele tinha em si mesmo, a justiça. Ele nos faz justos porque Ele levou a nossa culpa, a nossa condenação. Ele nos absolveu, se condenou em nosso lugar. Ele foi castigado, Ele recebeu o salário da morte para nós recebermos o dom gratuito de Deus, a vida eterna. 4. Foi propiciatória, ou seja, a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, como a ordem moral divina. Ele consumou a obra. João 19:30. Pagou tudo, sofreu tudo, fez tudo o que deveria fazer para que nos tornássemos justos diante de Deus. É perfeita essa obra. Não há mais nada o que fazer. Já foi feito tudo por Ele. Essa obra é perfeitamente perfeita. Essa obra é completamente completa. Essa obra é plenamente plena. Ele pagou tudo. Ele fez tudo. Nós não carecemos fazer nada. Ele já fez por nós. Ele pagou o preço. 5. Foi expiatória, ou seja, um sacrifício para expiação ou reparação do pecado. Ele remiu a nossa culpa. A culpa do nosso pecado caiu nele e o sangue dele foi derramado no lugar do nosso sangue. A culpa caiu sobre ele. Veja que Deus não colocou nossos pecados debaixo de um tapete e disse: eu perdoo o homem. Não, Ele nos perdoou, mas com justiça. Ele exerceu justiça no Filho e exerceu misericórdia em nós. Ele não colocou nossos pecados e delitos debaixo do tapete, mas Ele colocou no seu Filho. Então Ele condenou o Filho dele em nosso lugar para que nós pudéssemos viver sem culpa, sem condenação, livres, salvos, destinados a reinar, destinados ao céu. 6. Foi eficaz, isso é, a morte de Cristo tem o poder de liberar o homem totalmente. Quando uma pessoa entende e busca, o homem é liberto ao aceitar Jesus como seu Salvador. Hoje o pecado, a morte e Satanás não podem mais aprisionar uma pessoa que toma a decisão de seguir a Cristo, aceitando o que Ele fez na cruz. Quando nós olhamos para a cruz e nós reconhecemos que nós não poderíamos nos salvar, e reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, que Ele pode nos salvar, que o que nós deveríamos fazer e não conseguiríamos fazer, Ele fez por nós, Ele fez para nós. Isso é eficaz, nos salva. Isso que nos salva. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por méritos, nós não temos méritos, nós estamos condenados com Adão no Éden, mas Ele fez. Isso é eficaz. Quando nós aceitamos, é eficaz em nossa vida. 7. Foi vitoriosa, ou seja, Jesus triunfou sobre o poder do pecado e de Satanás com seu sacrifício na cruz. O diabo tinha o império da morte. Hebreus 2,14. Matava quem queria, o pecado reinava e a condenação era inevitável para a raça humana. Mas Cristo venceu de tal maneira que o diabo perdeu o seu império, o pecado perdeu o domínio e a condenação deu lugar à salvação. A nossa vitória não está na oração, não está nas nossas obras. A nossa vitória está na cruz. Foi perfeito. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos livrou, Ele nos remiu, Ele nos curou. É vitória. Ele venceu para a nossa vitória. Ele venceu dando-nos a vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu me converti, nós pregávamos da cruz e as pessoas diziam: essa pregação é superficial, essa pregação é para novos convertidos. Então, quando alguém pregava alguma coisa fora da cruz, as pessoas diziam: nossa, que pastor profundo, que pregador profundo. Mas hoje, depois de muito tempo, eu descobri que a cruz deve ser pregada a todo tempo, a todo instante, porque foi a morte de Cristo que me salvou,
Eu só estou aqui hoje por causa da morte de Jesus, por Ele ter bradado na cruz, está consumado. A morte dele é a minha vida, o castigo dele é a minha paz, a condenação dele é o ser absolvido. Nós somos livres porque ele foi preso, nós estamos vivendo porque ele morreu, nós vamos ao céu porque ele foi no inferno ao nosso lugar. Nós não podemos parar de falar disso. Nós temos que parar de pregar um evangelho centrado no homem e centrar o evangelho em quem verdadeiramente é o evangelho: Cristo Jesus, a sua obra maravilhosa, perfeita, a sua obra sublime ali na cruz. A conclusão de tudo isso é que eu preciso sempre estar falando dessa morte, falando dessa obra, falando da cruz para mim e para os outros, porque isso é eficaz, isso salva a nossa vida.